Queremos compartilhar a palavra de Deus hoje mais e queremos primeiramente orar e depois vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria que fechasse as suas vistas onde você está e vamos orar a Deus e depois vamos compartilhar a palavra de Deus. Amado Pai, estamos aqui na sua presença. Queremos te agradecer pela vida que você nos deu. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque você nos chamou filhos. E sendo seus filhos, podemos se aproximar de ti e conversar com você. Obrigado, meu Pai, porque nesse momento, meu amado, minha amada que está me acompanhando nesse momento, vamos conectar na sua presença para ouvir o que o Pai preparou para a gente. Obrigado pela presença do Espírito Santo que vai nos convencer e nos esclarecer a palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amado em Cristo Jesus, nós viemos mais hoje, domingo, como tínhamos prometido, que queremos compartilhar a palavra de Deus. E no dia de hoje, nós trouxemos um tema muito importante, que nós vamos encontrar no livro do Mateus, no seu capítulo 16, Mateus capítulo 16, vamos ler o versículo 16 até 18. E dali vamos entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Vou ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonás, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui hoje eu quero falar sobre o tema será: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos analisar isso para nós entendermos melhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E entende uma coisa muito interessante aqui. Aqui são palavras de Cristo Jesus. É Jesus que está falando. Jesus está falando depois da revelação que o Pedro teve. O Pedro teve a revelação de quem Jesus é. E dali Jesus começa a revelar do que o Pedro é. Amado, é importante entender quem Deus é para você. Entender quem Jesus é para você, porque a revelação de quem Jesus é vai trazer a luz para você entender quem você é de verdade. Então, Jesus vai dizendo aqui: tu és Pedro, mas em cima dessa pedra eu vou construir a minha igreja. Quem vai construir a igreja é o Cristo. Ele que vai construir a igreja. Mas no fim dessa passagem nós vimos Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer, o inferno tem portas. No outro sentido, em outras versões não utilizam inferno, mas utilizam Hades, ou Sheol. E a Bíblia está mostrando aqui as portas do Hades não vai prevalecer contra a igreja. Não esquece que estamos no Mateus capítulo 16, versículo 18. Você que está nos seguindo pode nos acompanhar lendo essa mensagem, esse texto bíblico. Então, Jesus menciona essa palavra já na construção da sua igreja. Ele disse: edificarei. Quer dizer, aqui Cristo não tinha ainda edificado a igreja. Ele está dizendo: vou edificar minha igreja. Mas antes de edificar a igreja, ele já estava a confirmar a vitória da igreja. Já estava a confirmar a vitória da igreja antes da igreja existir. Aqui só era ainda a revelação que Pedro recebeu de quem Jesus é, e Jesus começa a confirmar, começa a dizer quanto a igreja já é triunfante antes até de viver as lutas. Esse aspecto é muito importante que
cada um de nós possa entendê-la. Então, a igreja não existia ainda nessa época que Jesus está dizendo no Mateus capítulo 16. Não existia ainda. Por quê? Também Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus não tinha ainda salvado as pessoas que deviam formar a igreja. Por quê? A igreja é formada pelos salvos. As pessoas que são salvos são eles que formam a igreja. Por isso, a igreja, no pensamento de Deus, não é uma instituição. A igreja, no pensamento de Deus, não é um templo. A igreja, no pensamento de Deus, não é uma denominação. Isso que eu queria dizer. Mas a igreja, no pensamento de Deus, são pessoas. São pessoas que são chamadas eclésia, que são chamados assembleia daqueles que foram chamados para fora do mundo. Quer dizer, a igreja é a assembleia daqueles que são chamados fora do sistema do mundo. A igreja são pessoas salvos e que vivem no sistema do mundo. É por isso, a igreja não é uma denominação no pensamento de Deus, mas a igreja é você e eu, nós que somos o salvo. Nós que somos salvos formamos essa igreja triunfante. Essa igreja que vence sempre. Porque aqui no Mateus capítulo 16 a 18, já estamos a ver que Jesus, na construção da igreja, ele já determina que a igreja já vence. Ele disse, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Esse é o nosso tema de hoje. Qual é essa igreja? A igreja denominacional? Não. A igreja, pessoas que são chamadas fora de sistema do mundo. A igreja, pessoas salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Essas pessoas já são confirmados vitoriosos. Quer dizer, são chamados fora do sistema do mundo pelo Evangelho. O que me chamou? O que me chama fora do sistema do mundo é o Evangelho. É a boa nova de Cristo Jesus. É isso que nos chama para viver fora do sistema do mundo. Quer dizer, o cristão ou a igreja não vive de acordo com a realidade do mundo. Ele está no mundo, mas ele vive outra realidade, porque ele vive em outro reino, ele vive em outro sistema. Então, ele vive de acordo com esse sistema. Escuta uma coisa que eu achei muito importante. Aqui, Jesus, no Mateus 16, ele menciona, ele fala das portas das portas do inferno. Mas nós vamos ver que em toda a Bíblia, a palavra porta do inferno, ou de Hades, só está mencionado no Mateus capítulo 16. Não vai ver mais isso em outro lugar. E quem menciona isso é Cristo Jesus, ele que conhece bem as coisas. E ele vai mencionando, vai falar das portas do inferno, ou as portas do Hades. Mas o que significa porta? O que significava porta no Antigo Testamento, ou no tempo de Jesus? Amado, a porta determinava a força de uma cidade. O poder de uma cidade era determinado pelas portas, porque a porta era o lugar de segurança. Quase toda a cidade era cercado pelos muros. E para a pessoa entrar na cidade, ele precisava de uma porta. E essa porta lá era uma porta que representava a força, o poder dessa cidade ou desse reino. Então, nós vamos ver que outras versões, em vez de utilizar a palavra inferno, utiliza mais Hades, porque Hades é mais ampla nesse sentido. No original, o nome Hades significava, era um nome dado a Deus, a um Deus que presidia o reino dos mortos.
Quando Jesus fala as portas do inferno não vai prevalecer, Jesus estava querendo dizer que o Deus que preside o reino dos mortos não vai dominar, não vai prevalecer contra a minha igreja. Esse era o pensamento de Cristo Jesus. Quer dizer, em outro sentido, Hades significava também casa de Hades, ou casa do reino dos mortos. O que nós estamos a viver hoje, no mundo de hoje? O mundo está com medo, está vivendo um momento onde o reino da morte está querendo reinar nos países, onde está querendo reinar nas cidades, através desse vírus, coronavírus e tantas coisas. E as pessoas têm mais medo. E até o cristão está a ter medo disso. Mas a Bíblia diz, como estamos meditando hoje, que as portas do inferno, quer dizer, o poder do inferno, o poder da morte, Hades, o reino da morte, não vai prevalecer contra a igreja. Porque Hades, como está dizendo, é o reino dos mortos. E nós somos vivos. Nós não somos mortos, somos vivos. Então, entende uma coisa muito interessante. Então, a Hades representava uma cidade poderosa por causa dos seus portões. Poderoso. A porta aos portões significa acesso. Quer dizer, os acessos do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Depois vou explicar a palavra prevalecer. O que isso significava quando Jesus falava isso. Então, não vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Em outras versões, utilizam a palavra mais Sheol. Sheol, que significa lugar dos mortos. Quer dizer, o lugar dos mortos, o poder da morte, não vai prevalecer contra a igreja. O acesso que a morte, que a obra da morte. Porque temos duas pessoas que fazem obra aqui no mundo. Tem Jesus fazendo a obra da vida, que trouxe a vida, e o diabo fazendo a obra da morte. E por isso, eu entendo que esse vírus, essa situação que o mundo está passando, não é Deus que mandou, é o diabo que mandou. Mas o diabo manda para que Deus possa estabelecer agora, Deus vai estabelecer a obra dele da vida. É isso, por isso a igreja não pode estar distraída, porque é o momento que a igreja deve estabelecer a obra da vida. Cristo morreu para que a igreja seja salva, para que nós sejamos salvos. Escuta uma coisa interessante. Aqui a Bíblia fala que a obra, que as portas do inferno não vai prevalecer. A porta, quer dizer, o acesso da obra, o acesso ao reino da morte, não vai prevalecer. Alguns acessos na obra da morte. O pecado é um dos acesso grande na obra da morte. Dentro do pecado temos a injustiça, dentro do pecado temos a inveja, temos todas as coisas ruins que você sabe que está dentro lá. E outra coisa da obra do inferno, o acesso do inferno para com o mundo, as doenças, as dificuldades, porque muitas pessoas abandonam a Deus por causa também da dificuldade, dizendo Deus me abandonou, Deus não me conhece. E a Bíblia diz que as portas do inferno, as portas do Hades, do Sheol, não vai prevalecer. Prevalecer quer dizer não vai existir. Não vai resistir diante da igreja. Não vai se conservar. Não vai permanecer diante do poder da igreja. Quer dizer, a igreja é capaz de derrubar o acesso do diabo no mundo. A igreja tem a capacidade de quebrar, de destruir as obras do inimigo.
Quando estou a falar da igreja, aqui não estou falando de denominação X, templo X, não estou a falar isso. Estou a falar das pessoas que formam o corpo de Cristo. Porque para Jesus, ele não virá buscar uma denominação, mas ele virá buscar o seu corpo. Amado, a morte não venceu Jesus. Jesus morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou. Amado, o Herode não conseguiu vencer com o espírito de morte que ele trouxe no mundo, matando os primeiros, os rapazes, não conseguiu matar Jesus. Amado, o diabo não é agora que ele vai conseguir matar o corpo de Jesus, que é a igreja. Não é agora que ele vai acabar com a igreja. Mesmo o fechamento da igreja não acaba com a igreja, mas pelo contrário, fortalece mais a igreja. Cristão, deixa que ao ficar em casa não acaba, não enfraquece a sua vida cristã, mas que fortalece mais a sua vida cristã. Porque você pertence a um corpo, você é membro de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo Jesus. E o corpo de Cristo Jesus não pode ser vencido. Veja no longo da história da igreja, houve um momento que o diabo procurou matar a igreja, procurou matar a existência da verdadeira igreja, mas não conseguiu, até que a verdadeira igreja sempre venceu. É a mesma coisa no tempo do Pedro. No Atos capítulo 12, como vimos no domingo passado, o Herodes levantou-se para calar a igreja, para impedir a igreja, para fechar, mas a igreja não se fechou, a igreja pelo contrário ficou mais fortalecido. Vimos que o Filipe conseguiu ganhar toda uma cidade, houve um avivamento na cidade, houve um avivamento nas casas, é isso que vai acontecer agora na igreja no último tempo. A igreja do último tempo, amado, vai viver um grande avivamento, e esse grande avivamento está começando com você agora. Está começando na sua casa. Porque o poder do inferno, o acesso do inferno, a força do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quer dizer, não vai resistir contra a igreja, não vai resistir contra o verdadeiro cristão. Porque nós já somos vencedores, mas já somos. Nós não vamos vencer, mas nós já vencemos. Amado, isso é muito importante que o cristão possa entender esse aspecto. Jesus declara que a morte não tem poder sobre a igreja. A igreja não morre. A igreja será arrebatada. Cristo virá pegar a sua igreja. E por isso, quando estou falando da igreja, estou falando de você em particular. O diabo não tem poder acabar com a sua vida. Porque a sua vida pertence a Jesus e você é membro do corpo dele. Amado, quando a Bíblia fala que a força do inferno não prevalecerá contra a igreja, em outro sentido, a morte não tem poder para manter cativo o corpo de Cristo. A morte, o poder do diabo não tem poder para manter cativo a igreja, para manter cativo o verdadeiro cristão. Porque Cristo já nos tirou do cativeiro do diabo, já nos tirou do mundo das trevas para o mundo da luz. Nós não pertencemos ao sistema do mundo, nós pertencemos ao sistema do céu celestial. Nós pertencemos, o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, pertence ao sistema do reino de Deus. E o sistema do reino de Deus é um sistema de vitória, lá não tem derrota. Amado, nós vivemos num mundo, num sistema que não vê derrota, nós vivemos num sistema que tem somente vitória, porque o Cristo, que é a cabeça da igreja, ele já venceu. Ele já venceu. A força do inferno não tem, o inferno não tem suficiência, não tem força suficiente para dominar, para manter presa a igreja. Não. O poder do inferno não tem força suficiente para manter e dominar a igreja, para manter e dominar o cristão.
Vamos ler ainda, amado, no livro do Romano, capítulo 2, capítulo 8, versículo 2. Abra sua Bíblia e medita comigo. Romano, capítulo 8, versículo 2. O que a Bíblia diz lá? Escuta uma coisa muito interessante que a Bíblia vai dizer lá. Romano, capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz o seguinte, vou ler. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do poder e da morte. Que Deus seja louvado. A Bíblia diz, porque a lei do poder, do Espírito da vida. Você não tem o Espírito da morte, você tem o Espírito da vida. O cristão, o Filho de Deus, o membro do corpo de Cristo, ele não tem o Espírito da morte, mas ele tem o Espírito da vida. E a Bíblia diz, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, nos livrou, já somos livres do poder, do pecado e da morte. O cristão não vive mais embaixo do poder, da dominação da morte, da dominação do pecado, da dominação do diabo. Ele está fora, porque Cristo, o Espírito da vida, já nos livrou, já somos livres. Em Cristo Jesus você é livre. Amado, se você ainda não recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, esse é o momento de lhe receber. Logo que você recebe Cristo Jesus na sua vida, você é livre do poder do diabo e da dominação dele. É por isso que Cristo está dizendo que o poder do inferno não vai prevalecer, não vai resistir, porque você cristão, você não está mais embaixo do poder das trevas, você não está mais embaixo da vontade do diabo, mas você está embaixo da vontade de Deus. Entenda isso mais uma vez e permaneça nisso. Amado, a igreja vive. A igreja, Cristo vive, a igreja também vive. E isso que nós vamos ver no livro do João, capítulo 14, versículo 19. Leia comigo, abra sua Bíblia, no João, capítulo 14, versículo 19. Não esquece que você é membro do corpo de Cristo. Você não é um qualquer. Você é membro do corpo de Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro do João, capítulo 14, versículo 19. A Bíblia diz o seguinte: ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A Bíblia diz, o mundo não me verá mais. O mundo não vê Jesus, não vê o que Jesus está fazendo. Mas você vê, por quê? Jesus vive, você também vive. É por isso o espírito que está em você, não o espírito da morte. É por isso você não pode ter medo nem do vírus, nem da circunstância. Porque você tem o espírito da vida. Aqui não estou falando que não lava as mãos, não estou falando que não toma precauções de higiene, de higienização. Não estou falando disso, mas estou falando que o cristão não precisa viver o medo. O cristão não está embaixo do poder da morte, porque ele tem o espírito da vida nele. Cristo vive e você também vive. É isso que a Bíblia diz. Então, qual é o espírito que está em você? O espírito da vida. Quando a morte vem, ele encontra o espírito da vida e ele foge. Ele não consegue dominar sobre você. Porque a Bíblia diz, o poder do inferno, as portas do inferno, não vai prevalecer contra a igreja. Não vai dominar a igreja. Por quê? A igreja é dominada pela vida, é dominada pelo Espírito da vida, é dominada pelo Cristo. Isso é muito importante. Vamos ver também, abra sua Bíblia no livro do Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Abra sua Bíblia e leia comigo. Estamos meditando, abrindo sempre a Bíblia, para você entender que não estou inventando nada, e nós precisamos que a Bíblia fala e não o pastor Bernardo falando, mas Deus falando através da sua palavra.
Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Escuta uma coisa muito bom que está lá. A Bíblia diz o seguinte, 18 a 20. Ok, a Bíblia diz o seguinte, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia nos mostra aqui, Jesus, ele é próprio dizendo, todo o poder lhe foi dado. E antes de ele ir, no livro de Lucas, ele vai dizendo, eu vos dou o poder. Amado, Jesus tinha o poder até sobre a morte, por isso ele ressuscitou, venceu a morte. Jesus tinha o poder até sobre o mar, ele andou em cima do mar. Jesus tinha o poder sobre tudo que você pode imaginar, porque todo o poder lhe foi dado. Mas quando ele foi também, ele disse, vos dou todo o poder. Jesus deu todo o poder a quem? A igreja, o corpo dele. O corpo dele tem todo o poder de Cristo. Amado, deixa-me te dizer, a igreja é a visibilidade de Cristo. Não estou a falar de denominação, estou a falar de você que já aceitou Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Você tem o poder de Cristo. As suas orações é capaz de recuar essas doenças. As suas orações é capaz de salvar almas. As suas palavras é capaz de transformar vidas, porque você também tem o poder. E Jesus disse, eu serei convosco até a consumação do tempo. Amado, Jesus está com você. Não tenha medo. Não vive no pânico, porque Ele está com você. Ele não está só com você, Ele está em você através do Espírito Santo. Aleluia. Ele está em você. E Ele domina na sua vida. Então, amado, é importante entender, Cristo anuncia a vitória da igreja já na sua criação. Não é no fim da igreja que ele vai renunciar, porque ele disse, eu estou convosco até a consumação do tempo, ou do século. Qual é o tempo que ele estava falando? Estava falando do tempo da graça. Jesus estava começando o tempo da graça. E ele disse, vai estar conosco até no fim desse tempo. O fim desse tempo, esse tempo acaba quando aí ele virá pegar a sua igreja. Quer dizer, nós seremos arrebatados. Esse é o fim desse tempo que chama tempo da graça. Ele está conosco. Ainda a igreja não é arrebatada, então ele está conosco. E quando seremos arrebatados, vamos estar com ele para sempre. A igreja não foi feita para ser derrotado, amado. Cristo não te salvou para ser derrotado, mas Cristo te salvou para viver uma vida vitoriosa. Ele te salvou para isso. Jesus te salvou para que você seja sempre vitorioso, para que você vence sempre. Esse é o objetivo que o Cristo te salvou. Amado em Cristo Jesus, você que está me ouvindo, se ainda não recebeu Cristo Jesus na sua vida, então as portas do inferno têm ainda poder sobre você. Abra o seu coração e recebe Cristo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E a partir de agora, as portas do inferno, o poder do inferno, a influência do inferno, o acesso do diabo não vai ter força em você. E dali você pode dizer, sou mais que vencedor em Cristo Jesus que habita em mim. Então, se você ainda não recebeu Cristo Jesus, abre seu coração e repete essa oração comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu abro meu coração. Eu te aceito agora como Senhor e único Salvador. A partir de agora, seja meu Senhor e meu Salvador. Tira meu nome no livro da morte e escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Obrigado porque você me acolheu como filho agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora queremos entrar numa oração forte.
Você vai orar comigo onde você está em casa, vai declarar como filho de Deus, vai dizer que as portas do inferno, as portas da doença, as portas do coronavírus, as portas de dificuldade não vai prevalecer contra você, contra a sua família, contra a sua cidade, contra o seu país. Em nome de Cristo Jesus, vamos declarar. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro nesse momento que as portas do inferno, que as portas da doença, as portas do coronavírus, a força do maligno não vai prevalecer contra a minha vida, não vai prevalecer contra a vida do meu irmão que está me ouvindo, contra a vida da minha irmã que está me ouvindo. Em nome de Cristo Jesus. Ora também comigo, amado. Em nome de Cristo Jesus, estamos a destruir todas as fortalezas do diabo, todo o poder do diabo, tudo que o diabo está preparando contra a igreja, contra os cristãos, contra o mundo, para enfraquecer as economias. Estou a destruí-la em nome de Cristo Jesus. E eu estabeleço a vitória de Deus. Estabeleço a vitória de Deus, porque eu sou o representante de Cristo, sou a visibilidade de Cristo aqui na terra. Em nome de Cristo Jesus, estamos a declarar que as portas do inferno, as portas da doença, as portas de pandemia, de epidemia, não vai prevalecer em Curitiba, não vai prevalecer em Luanda, não vai prevalecer na Europa, não vai prevalecer no Brasil, não vai prevalecer nas nossas famílias, em nome de Cristo Jesus. É Cristo que prevalece, porque Ele disse, será conosco até o fim do século. Então, Cristo Jesus, permaneça, continua operando em cada casa, continua operando, continua agindo. Eu sei que você vive e nós também vivemos. Deixa que o Espírito da vida seja comunicado a cada família que está ouvindo agora, a cada família que está conectado conosco, que o Espírito da morte seja longe, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito da vida seja comunicado. Recebe-la em nome de Cristo Jesus. Pai amado, obrigado, porque somos cobertos pelo sangue de Jesus. Da mesma forma que você protegeu o povo de Israel lá no Egito, quando houve essas pestes, Senhor nosso Deus, eu sei que você está protegendo a sua igreja, está protegendo os seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você nunca vai nos abandonar. Você está conosco para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com você, porque você é nosso Pai e você nunca vai nos abandonar. Obrigado por seu amor infinito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Continua na bênção de Deus e na graça de Deus. Há pouco nós vamos ir agora na língua francesa para nossos amados que falam a língua francesa através de África, a Europa, as pessoas do mundo inteiro que está nos ouvindo. Deixa que a graça de Deus permaneça na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Comenta também esse live e dá-nos as suas sugestões e vai ser muito bom para que nós possamos melhorar. Então, todos os domingos, nessas horas, nós seremos lá para compartilhar a palavra de Deus com você. Permaneça abençoado em nome de Cristo Jesus. Foi o seu amado pastor Bernardo Marques. Estou aqui em Curitiba, no Brasil, e eu sei que onde você está acompanhando, eu sei que Deus está agindo. Estou muito feliz também ouvindo que o nosso presidente aqui no Brasil, ele estabeleceu hoje o dia de jejum nacional. E eu estou conectado também com esse programa. E você cristão também se conecta com esse programa para que comecemos agora o avivamento do fim do tempo da igreja. Porque estamos já estamos preparados para o arrebatamento que há pouco vai acontecer. Mas antes disso, o avivamento já está começando com você. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Permaneça abençoado.